Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, programa que leva a você todos os domingos as principais informações sobre aposentadoria, INSS, os direitos do trabalhador, funcionalismo público e entre tantos outros assuntos. Antes de mais nada, desejar a você uma feliz Páscoa, né? Sábado, o domingo de Páscoa, né? A gente comemora junto com as nossas famílias e que você tenha um domingo aí de muito amor, né? Esteja junto aí dos seus, revigore nessa vida nova que a cada ano o mestre lá em cima nos fornece. Bom, para responder as dúvidas, as perguntas que você encaminha para a gente, contamos hoje com a participação do especialista em Direito Previdenciário, o doutor Tiago Kidrick. Também temos a presença do coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Justiça no Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Weber, e do diretor do Sindicato dos Professores do Estado, o CEPER, Sindicato Eniumânica. Bem, vamos começar mais um programa com o nosso espaço de interatividade. Você que está em casa pode enviar as suas dúvidas sobre aposentadorias, benefícios do INSS para os contatos que a gente disponibiliza aqui na tela ou enviando a sua mensagem para a gente lá pelo nosso canal no Facebook. Sempre lembre, coloque o nome e a cidade onde você está falando. Primeira questão vem lá de Bagé, o João Lázaro. Estou com toda a documentação pronta para pedir aposentadoria por idade aos 65 anos. Tenho esse direito? É a pergunta do João Lázaro. Doutor Tiago Kidrick, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui no Boca no Trombone na TV. Obrigado. Um bom dia. Um bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Uma feliz Páscoa aos telespectadores, né? Ele tem 65 anos, né? Mas precisamos ver se ele tem os 15 anos, que o mínimo seriam 15 anos de contribuição para ele conseguir esse benefício de aposentadoria por idade. Então, na pergunta ele está dizendo que tem 65 anos. Apenas isso. Ok, apenas isso, mas é necessário que se tenha no mínimo 15 anos de contribuição. Tendo os 15 anos agora, consegue se aposentar. Pensando nos temas que a gente vai debater hoje aqui no Boca no Trombone, na reforma da Previdência, altera alguma coisa caso hoje ele não tenha os 15 anos? Altera, porque a aposentadoria por idade não tem regra de transição e vai para 25 anos o mínimo, né, que a pessoa vai ter que contribuir para conseguir esse benefício. Vai longe, né? Mais uma questão vem lá do município de Vera Cruz, a Marta Cortez. O segurado que possui lacuna na carteira de trabalho pode recolher como autônomo ou existe outra forma de contribuir? É o que quer saber a nossa telespectadora, a Marta. Nos períodos em que ela esteve trabalhando, ela tem que comprovar essa atividade, trabalhando como autônoma, outra atividade, ela comprova essa atividade e paga o INSS atrasado, digamos assim, né? Mas ela vai ter que comprovar a atividade, né? Porque o facultativo só é permitido 6 meses, pagar 6 meses para trás. Perfeito. E, né, que seria um caso que talvez não resolva o problema dela. Mas para pagar como autônoma tem que comprovar a atividade se é que ela não tem já uma inscrição de autônoma. Sim, sim. Com essa inscrição e com a comprovação, aí sim é possível fazer o pagamento. Exato. Perfeito. Doutor Tiago Kidrick segue com a gente, né, respondendo as dúvidas. Encaminhe para os nossos canais de interatividade que você quer saber sobre os benefícios do INSS e também os servidores públicos que desejam interagir conosco na manhã desse domingo. Bom, estou recebendo aqui, em nome do Sindijus RS, o coordenador-geral da entidade, o Marco Aurélio Weber. E já de plano, Marco, tivemos uma semana, olha, que presente de Páscoa para a sociedade, né? Com essas delações que acabaram acontecendo, como se diz no popular, né? Não sobrou pedra sobre pedra. Todo mundo tem uma perna aqui, um braço acolá, e aí a pergunta que fica: o governo atual ainda tem força, conseguirá levar à frente as reformas trabalhista e previdenciária? É a dúvida e que o telespectador quer saber a posição do Sindijus. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos telespectadores da TV Bandeirantes e um bom dia especial com os votos de uma feliz Páscoa, com o coelhinho reduzido ou não. O que é importante é a união das famílias, né, que nós tenhamos esperança no futuro. Uma feliz Páscoa especial a todos os servidores e servidoras, ativos e inativos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Essa semana foi conturbada, né? Essa semana nós tivemos notícias muito mais fortes do que vínhamos tendo nos últimos tempos.
E o governo Temer, naturalmente, se abalou com esse fato político, porque as suas estruturas, a sua mola mestra, a sua grande engrenagem está combalida. Mesmo em termos de executivo, com ministros aí prestes a serem denunciados pelo Ministério Público na Lava Jato, como também pela base aliada no Congresso Nacional. Fica muito difícil sustentar esse governo, que para muitos é ilegítimo, para mim também, e nós teremos, doravante, também muitas dificuldades para que Temer e seus projetos aí de reforma, da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, venham a ser aprovados até mesmo na sua totalidade. Nessa semana ainda foi verbalizado, né? Segundo o próprio Temer, ele, na verdade, na outra semana, no final da outra semana, ele, palavras dele, autorizava o relator, né, da Comissão de Previdência a modificar alguns pontos, 5 pontos, né? Esse recuo de parte do governo não é estratégico, não é um recuo que, na verdade, por enquanto não tem nada no papel, né, Weber? Por enquanto a gente está ouvindo dizer, ouvindo falar. Será que realmente vai ter benefício para os segurados? O que vemos, Paulo Solano e telespectadores, e os meus colegas aqui de programa, o que nós notamos no panorama político desde a assunção do Temer com a cassação, com a deposição de Dilma Rousseff, é que esse governo é titubeante, é claudicante. E agora, mais ainda, diante dos fatos políticos que ocorreram durante essa semana, ele vai se tornar cada vez mais fragilizado e, naturalmente, propenso às negociações, a ponto até, me arrisco a dizer, de não saírem essas reformas, ao menos por enquanto, deixar em stand-by essas reformas em função da precária condição política que o governo Temer tem no momento. E não só o próprio executivo, né? O poder legislativo está sendo muito atacado, né? E tivemos sem números aí só de parlamentares gaúchos aqui, tivemos quase uma dezena aí. Enfim, a legitimidade deles para levar à frente essa temática também é uma questão. Quero encaminhar esse mesmo assunto com o professor Enio Mânica, a quem a gente agradece a presença de estar aqui no Boca no Trombone, em nome do CEPER Sindicato, né, os professores aqui representados. Professor Enio Mânica, sim. Como que o CEPER Sindicato encarou essa semana, onde tudo foi abaixo, né? Parece que a política no Brasil realmente somente subsistiu na base do Caixa 2, na base do toma lá da cá, e daqui para frente essas reformas elas vão poder acontecer, porque quem está pagando a conta somos nós, é você, telespectador. Quem pode menos acaba pagando a conta. Será que isso vai prosseguir? Obrigado por estar com a gente mais uma vez, um bom dia. Bom dia a todos os telespectadores e também uma feliz Páscoa, né? Eu acho que a convivência com a família é a coisa mais importante, né? Do outro ter muito para comemorar, ou pouco para comemorar, mas a convivência, né? O amor entre as pessoas, isso que é fundamental. Em especial, né, aos educadores e educadoras. Olha, né, essa denúncia ela é muito forte realmente. E pela primeira vez a gente não tem uma seletividade, né? A gente tem, de fato, abrange todos, né? Todos os partidos, né? Deputados, senadores, ministros, né? E até outras pessoas, né? Então, nós, quando estavam tramando o golpe, nós fizemos uma sineta denunciando que era um golpe contra a democracia, não era apenas para tirar uma presidente, era um golpe contra a democracia para retirar direito dos trabalhadores, né? E vem se confirmando. E agora a legitimidade é muito menor ainda, né? No nosso entender, né, o Brasil necessitaria de uma eleição geral, né, para renovar tudo, né? Porque não há condições realmente nenhuma legitimidade para qualquer coisa, né? A mobilização da classe trabalhadora, nós educadores, em janeiro no nosso Congresso Nacional, deliberamos por uma greve nacional da educação, com assembleias no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, né, que a maioria dos educadores são mulheres, né, educadoras. Então fizemos grandes manifestações nesse dia e a Assembleia Geral, que em todo o Brasil deliberaram pela greve, iniciar no dia 15. Sim. E o dia 15 foi fortíssimo em todo o país. E isso já fez estremecer, né, o governo. O governo já começou a dizer, né, vão retirar os estados e municípios, né, da reforma. Só que, na verdade, isso não existe.
né? Porque depois que tu aprova uma emenda constitucional, os estados e municípios vão ter que se adequar. Exatamente. Então é um recuo falso. Né? E agora uma nova mobilização. E já agora está marcada, uma nova né? mobilização. Então nós estamos chamando, né, todos, trabalhadores, trabalhadoras, professores, professoras, funcionários, funcionárias e toda a classe trabalhadora, junto com todas as centrais sindicais, para a greve geral dia 28. Né? Então, dia 28 de abril, o Brasil tem que parar. Né? Nós não podemos aceitar que a culpa dos problemas, tanto aqui do Estado como do país, seja da classe trabalhadora. Né? Os problemas não são dos trabalhadores. O problema, tanto aqui no Estado como no país, é de receita, não é de despesa. E até quanto menos gastar em educação, saúde e segurança, Sim. mais a economia vai ser prejudicada. Porque quanto menos os trabalhadores têm para comprar, menor vai ser a arrecadação. É uma lógica, É né? uma lógica. Né? O doutor Tiago Kidrick tem trabalhado bastante, né, em nome da OAB, em nome da FETAPERGS, a própria Confederação dos Aposentados, tem condições de nos passar também esse horizonte, né, doutor Tiago? Como falam os colegas Weber e Mânica, a perspectiva é realmente de o governo recuar e recuar mais ainda na reforma previdenciária e também na trabalhista? Exatamente. A gente já está vendo os recuos acontecerem na previdenciária no tempo de duração. O parecer que o relator vai entregar está prometendo para terça-feira agora, já era para ter sido entregue há 2 semanas atrás, né? E estão dizendo que vão tirar professores, que vão tirar os policiais e que vão mudar a regra de transição. Então, já se vê um recuo claro na previdenciária, um recuo claro do governo, né? Esperamos que a gente consiga que eles recuem mais ainda, né? Sim. E estamos sentindo que a população está aderindo ao movimento contra a PEC 287 e também contra a reforma trabalhista, né? A gente está vendo que o povo está acordando para esse tema. Tem que se conscientizar, né? Exato. Conscientizar que a hora é agora, a hora de brigar é agora, gente. Mais uma questão que chega aqui pela nossa interatividade, lá pelo Facebook, a Marizel Suel. Sou professora com 28 anos de tempo de contribuição, tenho 46 de idade. O INSS fez os cálculos e o salário de benefício fica em torno de metade, 50%. Se computar o tempo rural que ela tem até os 18 anos, pode ter uma alteração neste cálculo? Eu quero saber a Marizel. Sim, pode ter uma alteração no cálculo, porque o fator previdenciário que reduziu tanto o valor da aposentadoria dela leva em conta a idade, mas leva em conta também o tempo de contribuição. Então, se ela aumentar o tempo, com a inclusão do rural, melhora um pouco o fator previdenciário. Perfeito. O doutor Tiago segue com a gente vai para um pequeno intervalo, rapidinho, não saia daí. Daqui a pouco a gente retorna com mais CEPER Sindicato, Sindijus e a consultoria com Kidrick Souza Advogados aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para os trabalhadores e os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27, muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone no seu domingo de Páscoa, né? Curta muito aí com a sua família. Você sabe, né? O Boca no Trombone sempre aos domingos, das 8h30 às 9 horas da manhã, aqui na Band TV. Mais interatividade, mais questões que acabam chegando pelos nossos canais de comunicação. Agora, a Rosa Maria Barcelos, ela também mandou mensagem lá pelo Facebook. Tenho 58 anos de idade e 26 de contribuição. Se entrar com pedido de aposentadoria, consigo o benefício? É a dúvida da telespectadora, doutor Tiago Kidrick. Rosa Maria. Não consegue, porque não tem idade para aposentadoria por idade e não tem o tempo mínimo de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição. Vai ter que seguir contribuindo. Vai ter que seguir, calcular talvez uma proporcional daqui a alguns meses, um ano talvez, mas não vale mais a pena a proporcional, né? E também ficar de olho na reforma da Previdência para a sua regra de transição aí. Tem que ficar ligado, né? Ficar ligado no que vai acontecer. Bem, gente, vamos agora para mais um Momento Oral Sim, com o diretor clínico em Porto Alegre, o doutor Jean Freitas. Bom dia, amigos do Boca no Trombone, mais um domingo se iniciando. Nós estamos aqui na Oral Sim para trazer cada vez mais informações aos nossos telespectadores.
Hoje quero passar um assunto para vocês que é o famoso protocolo dentário. Doutor, as pessoas perguntam, doutor, o que é o protocolo de implantes? O protocolo dentário é uma técnica, é um trabalho que é realizado para substituir a dentadura. Hoje, você que utiliza uma dentadura total, superior e inferior, com 6 implantes na parte superior, você consegue substituir a sua dentadura por dentes totalmente fixos, sem o céu da boca, tendo qualidade para mastigar. E na parte inferior, com 4 implantes, nós conseguimos também restabelecer todos os dentes que estavam perdidos. Nós temos aqui agora um vídeo ilustrativo para que você entenda bem do que se trata. O denominado protocolo dentário é um procedimento que substitui a dentadura móvel por implantes que serão fixados na arcada dentária. Serve como base para a instalação de uma dentadura que permanecerá fixa no local. Na parte superior da prótese, o espaço do céu da boca fica livre e fixa, garantindo total conforto e estabilidade na mastigação. Já na parte inferior, são utilizados normalmente 4 implantes, que fixam a prótese. O resultado é um sorriso belo e simétrico. Além disso, o paciente experimentará segurança na hora de falar e mastigar. Quer saber mais sobre o protocolo dentário? Quer ter seus dentes fixos novamente? Entre em contato com a Oralsim. Mande um WhatsApp agora mesmo. 99951-4343. 99951-4343 e eu espero por você. Chegou a hora de reescrever a sua história, chegou a hora de voltar a sorrir. Esse é o compromisso da Oralsim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Dentadura e ponte móvel, olha, nunca mais. Envie sua mensagem pelo WhatsApp do 999-514343. Repito para você, 999-514343 em Porto Alegre, nos bairros Auxiliadora e Azenha. Oralsim, sua referência em implantes dentários. Estava conversando antes do intervalo com o professor Enio Mânica, ele que é diretor de comunicação do CEPER Sindicato. Professor Enio, os professores realmente estão se mobilizando, né? Tanto a nível nacional com as reformas previdenciária e trabalhista, quanto aqui no Estado, né? Os professores estão atentos aos movimentos do governo José Ivo Sartori, porque o pacote a qualquer momento pode voltar para o crivo da Assembleia Legislativa. É verdade, e nós estamos conseguindo com essa mobilização, porque normalmente nas terças-feiras é que eles podem votar. Então nós deliberamos que todas as terças-feiras, né, a nossa categoria vem para Porto Alegre, né, pela manhã a gente faz uma rodada de passagem nos gabinetes dos deputados para pressionar para que não entre em pauta, né, as PECs, essas que retiram direitos, porque querem acabar com muitos direitos nossos, né? O direito à licença-prêmio, o direito aos triênios, ao tempo de serviço, né, a manutenção dos sindicatos. Então, e fora todas as privatizações que também querem fazer, porque isso termina, né, prejudicando a população. Hoje em dia nós temos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil os telefones mais caros do mundo. É verdade. Né? E foram privatizados, né? Entende? Então, dizem que o Estado não sabe administrar, né? E que há iniciativa privada sim. Agora, na verdade, isso é uma desculpa, porque eles querem que o Estado esteja a serviço das grandes empresas e não a serviço da população. Então, por isso que tentam dizer, olha, o Estado não sabe administrar e todo mundo não espera nada do Estado e eles vão repassando os recursos do Estado para as grandes empresas. E aqui, professor, a gente mostra no jornal A Sineta, né, do CEPERS, o movimento paredista que acabou acontecendo, né? Sim. A greve nacional dos educadores está aí na tela da Band. Isso. Né? Que realmente embasa, mostra essa força
que os sindicatos estão mostrando, como é o CEPERS a cada terça-feira aqui no Palácio Piratini. É verdade. A greve nacional da educação ela foi muito forte. Nós aqui no Estado tivemos manifestações em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Municípios, cidades onde nunca havia ocorrido manifestações, ocorreram grandes manifestações. E depois, ela não foi só no dia 15, mas esse foi o mais forte. E depois nós tivemos assim, sessões nas câmaras de vereadores solicitando que os vereadores façam moções contra a reforma da Previdência. Tivemos plenárias com a comunidade escolar, nós fizemos uma cartilha sobre a reforma da Previdência, uma cartilha bem simples, bem fácil de entender, porque os nossos alunos, futuros trabalhadores, também vão perder, né? E todos os trabalhadores que são os pais dos alunos também vão perder. Então, na verdade, essa reforma da Previdência, ela acaba com a aposentadoria, porque ninguém vai viver tanto tempo para estar contribuindo 49 anos, tá, sem interrupção, para depois garantir uma aposentadoria. Então, é uma luta muito forte e, felizmente, a gente está vendo crescer essa mobilização e agora, com todas as centrais sindicais e sindicatos e movimentos sociais chamando para a greve geral, acreditamos que vamos parar o Brasil realmente no dia 28. Dia 28 de abril, né? Isso. Muito obrigado, professor Enio Mânica, do CEPERS. Ainda dentro da nossa interatividade, a Nice Rodrigues, ela é lá de Jaguarão, também pelo Facebook. Meu marido tem 62 anos. A Justiça concedeu o direito à aposentadoria com insalubridade para completar o tempo. Daí o advogado cobrou 3 salários e mais 20% de honorários. Mas o INSS negou, não aceitou insalubridade. Para recorrer, o advogado está querendo cobrar mais um valor. Isso é justo? Isso está correto? É o que quer saber Anice Rodrigues, doutor Tiago Kedrick. Olha, essa questão tem que ser verificado o que foi estipulado no contrato de honorários, né? O que foi estipulado no contrato de honorários, estando dentro dos parâmetros da OAB, é correto. Agora, aumentar durante o curso do processo, ela tem que se voltar ao contrato e dizer, olha, combinamos esses 3 meses e 20%, por que eu vou ter que aumentar, está previsto isso no contrato ou não, né? Sim. Então, a orientação que se dá é que se siga o que está estabelecido no contrato de honorários. É o que está rezado ali, é o parâmetro. Ser seguido, né? Sem dúvida. Muito obrigado, doutor Tiago Kedrick e Souza Advogados. Marco Aurélio Weber, em nome do Sindijus RS, a gente está falando muito, temos tocando bastante na questão da reforma previdenciária e a reforma trabalhista essa semana andou um pouquinho mais. Houve apelos, inclusive até de deputados gaúchos aqui, para que a reforma trabalhista não fosse lido o relatório e mesmo assim não foi atendido. Será que os trabalhadores também vão sentir o peso da caneta aí do governo federal? Naturalmente, Paulo Solano e telespectadores, que no dia 28, tá, estaremos também batendo contra essa reforma trabalhista. E conclamamos a sociedade porque equivoca-se, engana-se aquele que acha que apenas o servidor público será prejudicado. Por incrível que pareça, ainda existem pessoas que entendem que apenas aqueles que prestaram concurso, aqueles que estão servindo nas repartições públicas serão prejudicados. Todo brasileiro será prejudicado. Quanto ao andamento da reforma trabalhista, é normal que esse trâmite prossiga, mas logo ali no Senado se prolongarão os debates a respeito do conteúdo dela. E mais ainda agora, renovamos a nossa fala inicial, dizendo que depois desse profundo baque sofrido pela base do governo Temer, as coisas vão se tornar muito mais difíceis. Queremos conclamar a todos no dia 28, vamos convocar a categoria, já está convocada pelo site e pelos meios de comunicação do Sindijus, para se fazer presente em Porto Alegre, num grande ato em frente ao Tribunal de Justiça, às 10 horas da manhã. Aqueles que resolverem e não puderem viajar para Porto Alegre, fiquem nas suas comarcas, que nós estaremos mandando material para panfletagem, faixas, para exibição nos foros. Que se paralise completamente os serviços, se solidarizando com as demais categorias, os demais sindicatos que estão aí brigando, peleando aqui em 2 frentes no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Especialmente o CEPERS aí, que é um grande prócer da bandeira dos trabalhadores. Marco, aqui em Porto Alegre, então, a mobilização é em frente? Em frente ao Tribunal de Justiça,
10 horas da manhã, está dia 28. convocada a categoria para o dia 28 de abril próximo. Aqueles que não ficarem, não resolverem não vir Sim. ou não puderem, farão o mesmo movimento nas suas comarcas. Perfeito. Professor Enio, o CEPER se reúne também no mesmo local, no mesmo dia 28 de abril? Olha, as centrais sindicais estavam reunidas hoje de manhã para definir exatamente qual é a mobilização. Nós aprovamos ontem à noite no nosso Conselho Geral que vamos fazer priorizar que venham para Porto Alegre para uma grande manifestação, mas que deve haver manifestações em todos os núcleos. Né? Perfeito. Eu acho que é muito importante. Na greve nacional nós tivemos isso e deu uma repercussão muito forte. Então queremos assim que a categoria assuma com força novamente essa mobilização, fazendo manifestações em todos os núcleos, se possível em todas as cidades, e um grande ato aqui em Porto Alegre, junto com todas as centrais, com todos os sindicatos, para manifestar o nosso repúdio e que se retire de fato e se acabe com essas reformas, que não são reformas. Reforma é para melhorar, né? Dou o nome de reforma, mas é para acabar, é para destruir. Então nós não podemos permitir que as lutas dos trabalhadores, final do século XIX, início do século XX, que lutaram, muitos morreram para garantir leis, né, para os seus direitos. Verdade. E agora querem acabar com tudo. Não é possível. Né? Cada um de nós tem dignidade, todo ser humano tem dignidade, tem direito a uma vida, né, realmente humana. E sem esses direitos não vai ser possível. Então nós conclamamos sim a toda a classe trabalhadora, a todos os movimentos sociais, todos os sindicatos, centrais sindicais, que façamos um grande dia 28, paralisar esse país e acabar, de fato, com essas tentativas de retirar todos os nossos direitos. Sem dúvida. Ao longo dos programas, tanto aqui quanto na Rádio Bandeirantes, a gente vai estar atualizando, vai estar trazendo as mensagens do Marco Weber, também do professor Enio Mânica aí, pelo Sindjusa e pelo CEPER Sindicato. Muito obrigado aos amigos. Ainda mais uma questão aqui, para a gente concluir hoje, o Hélio Mesomo, lá pelo Facebook, é facebook.com/programa Boca no Trombone. Como diz a gurizada, o Facebook está bombando hoje. Gostaria de saber como funciona a aposentadoria especial dos servidores públicos. Já está regulamentada, doutor Tiago? Pois é, ainda não foi regulamentada, mas o Supremo Tribunal Federal já determinou que sejam aplicados os mesmos critérios do regime geral da Previdência Social. Então, o que a pessoa faz? Ela requer a aposentadoria especial e vai ser calculada da mesma forma, com os mesmos critérios, com as mesmas exigências, né, do regime geral. Apesar de não ter regulamentação, o STF fez essa intervenção para garantir a aposentadoria especial do servidor público. Tem muitos servidores que ficam na dúvida, né? Porque na aposentadoria por tempo comum do servidor público, a última remuneração ou a média, né, dos salários é aquela que vai ser o efetivo salário, o provento de aposentado. Depende do ingresso dele. Depende do ingresso, exatamente, da data que ingressou. Mas na aposentadoria especial também vigoram essas duas possibilidades ou como que é feito o cálculo? Não, porque aí na aposentadoria especial necessariamente vai ser a média, porque o Supremo quer que seja um espelho do que é o regime geral. Então vai ser aquela média como é no regime geral, né, das 80% maiores contribuições. Então, mais do que nunca, o servidor público, nesse momento, ele tem que avaliar bem. Sim. Se é positivo, optar pela aposentadoria especial ou aguardar e trabalhar um pouquinho mais, buscar a aposentadoria por tempo. Por causa da questão da paridade, né? Por isso que a gente sempre dá o conselho, né, para o servidor público, mas também para o segurado do regime geral. Faça um planejamento previdenciário com um advogado especializado, verifique os valores, verifique se as suas contribuições estão corretas, para facilitar o seu caminho rumo à aposentadoria. Tá certo. Muito obrigado, doutor Tiago Kidrick. Mais uma vez agradecendo ao Marco Weber, ao Enio Mânica. Uma boa Páscoa a todos, aí, as famílias CEPER, Sindjus e Kidrick e Souza Advogados. Ponto final, acabou o Boca no Trombone. Mais uma vez, obrigado a você, né, nosso telespectador, pela audiência. Siga participando durante a semana e vendo as suas mensagens pra gente. Domingo que vem, estamos aqui de novo, das 8h30 às 9 horas da manhã, com muita consultoria, informações sobre funcionalismo público, aposentadoria, segurança, entre vários assuntos que desfilam sempre nas manhãs de domingo aqui no Grupo Bandeirantes, com o Boca no Trombone no seu ano 28. Muito mais espaço para os trabalhadores e os servidores públicos.